Sejam bem-vindos ao Mês do Terror. E no vídeo de hoje... Can you hear this? Are you hearing? Dr. Pascoe? There are incredible noises coming from the walls and from the ceiling. Olá, companheiros, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos à Companhia dos Quadrinhos, mais uma vez. Em 31 de outubro de 1992, o canal BBC One decidiu fazer um especial comemorativo de Halloween um tanto quanto diferente, um programa nomeado de Ghost Watch. Este programa era apresentado por Michael Parkinson, um renomado jornalista da BBC One. Ele acompanhava por um link ao vivo da sua equipe uma família que era assombrada em um bairro inglês. Segundo Pamela Early, a mãe e as suas duas filhas, Suzanne e Kim, elas ouviam barulhos nas paredes, sons de algo arranhando, objetos que eram arremessados ou simplesmente quebravam do nada. E também tinham coisas escritas em cadernos ou até mesmo nas paredes. All right, Mike, thanks a lot. Now, confrontations, of course, with the supernatural can be devastatingly real. Let's find out what effect they've had on Mrs. Early and her family. So, how destructive has the haunting actually been? I kept on blaming us for breaking stuff. We weren't doing anything. I've lost track, really. I have plates, teapots, cups, a broken tap. We got this thick smell, so disgusting, from the tap. Stains got on clothes from nowhere, out of thin air. And then the central heating went. Yeah, the man came and, well, he couldn't understand it. He said it was impossible. Everybody said it was impossible. I said, great, you come and live with impossible. So many things have happened. You start thinking, I don't know, maybe you've done something wrong. It's wrecked my house, my home, my family. Além disso tudo, arranhões apareciam no pescoço e no rosto de Suzanne, e a quem dizia ver uma figura estranha andando pela casa. Além da sua equipe em loco, lá no palco junto com o Michael, tinha a doutora Lynn Pasquale, que era uma investigadora paranormal que já tinha ido à casa e presenciado alguns acontecimentos, e também uma linha telefônica que ficava disponível todo o tempo do programa para as pessoas ligarem e contarem a sua experiência paranormal ou até mesmo sua opinião sobre o show que estava sendo exibido ali. O problema com os telefonemas é que em certo momento do programa, algumas pessoas estavam ligando e dizendo que estavam vendo coisas na transmissão, dentro da casa, que nem mesmo os próprios jornalistas tinham visto. Fora as pessoas que estavam ligando e dizendo estar vendo e acontecendo coisas estranhas em sua casa, como se esse fantasma fosse onipresente. Let's take a phone call. Max Smith, what you got for us? This is Emma Stableford, and she's from Slough. Thank you. Emma, hello. Oh, hello. Yeah. I did have a story, but there's actually something else I'd like to say to Dr. Pascoe. Go on. But I feel a bit foolish. Oh, don't worry about that, Emma. Never worries me. Well, you know at the beginning, when you showed the real footage of that haunted bedroom? Well, I know it was dark, but I was sure I could see a figure standing behind against the wall, just by the curtain. Yeah. Very, very vague, but definitely a figure there. A woman, a person's body at least, standing there in a black dress. No decorrer do programa, aconteciam algumas coisas ali que eram uma possível fraude da família. Porém, depois de um bom tempo de programa, das pessoas já desacreditadas, começa a acontecer algumas coisas que mudam totalmente o rumo do programa. E faz a história da família Early ser cada vez mais perturbadoramente real. My family are telling the truth. We're all telling the truth. Quando foi exibido pela primeira e única vez pela BBC One, o programa não só foi um sucesso de audiência, como também conseguiu mais de 1 milhão de ligações. E ele também deixou algumas pessoas perturbadas, principalmente as crianças que estavam vendo aquele programa. Por algumas semanas o programa deu o que falar, devido aos seus acontecimentos que foram registrados em vídeo, ao vivo, e as ligações também que não davam margem para armação. Mas é aí que está o grande ponto da questão. Apesar de ser ao vivo, o programa Ghost Watch foi gravado semanas antes
de ser exibido. E ele, obviamente, é um mockumentary. Eu vi o programa e, sabendo da história, sabendo que ele é falso, sabendo que existem ali elementos para não fazer ele ser falso, ele realmente me parece algo bem canastrão, bem falso mesmo. Tipo, as atuações das pessoas são estranhas, digamos assim. Como se eles soubessem o tempo inteiro o que fazer e o que falar. Vamos supor, existe um acontecimento, sei lá, um prato caiu. A repórter, ela sabe exatamente o que é para fazer. Tipo assim, como que naquela época as pessoas não sabiam que, sabe, tipo, não tiveram uma dedução para falar, tipo, não, peraí, como é que ela chegou a essa conclusão tão rápido assim? Mas aí que eu lembrei, estamos falando de 92. Estamos falando de uma época que não se era muito falado esse tipo de coisa. E a questão de ser da BBC, a questão de ter o Michael Parkinson lá, um influente jornalista, dava tudo a entender que era real. As pessoas não sabiam diferenciar porque tinha muita coisa lá que parecia ser real. Trazendo aqui para o Brasil, tenta lembrar do Linha Direta. Tenta lembrar de como você se sentia vendo Linha Direta, quando o jornalista falava qual era o caso, que era um desaparecimento, ou então envolvendo alienígenas, enfim. É aquele sentimento. Pensa nesse sentimento mostrado ao vivo e falando sobre fantasmas. É isso que eu quero que você entenda. Esse ponto, as pessoas não sabiam diferenciar. O pior é que o programa foi exibido só naquela noite e ninguém se prestou à dignidade de falar: gente, é uma pegadinha de Halloween, haha, olha só, enganamos vocês. Não teve isso. O programa ele só foi reprisado em 2004 por uma TV canadense e em 2008 por uma TV belga. Isso porque em 2002 ele ganhou a versão VHS e DVD. Então foi mais ou menos aí 10 anos de que ninguém sabia a verdade. Mas eu acho que agora você está pensando: Gabriel, isso é incrível. Eles conseguiram enganar todo um país, toda uma nação por um único dia. E fizeram isso perdurar por 10 anos. Eles foram geniais. Sim, eu concordo com você. Mas eu acho que isso deixa de ser genial quando envolve uma tragédia, né? Esse aqui é Martin Dehan, de 18 anos. Ele era uma das pessoas que estava vendo o programa naquela época. Ele literalmente ficou vidrado na televisão por mais ou menos 1h30 e ficou tanto quanto perturbado com isso. Segundo a mãe do Martin, ele reclamava muito do barulho dos canos do aquecedor e pediu para mudar de quarto, sem explicar muito porquê. Mas uma cena do Ghostwatch explica isso. Em uma das cenas do programa, a menina fala que está ouvindo barulhos e a mãe fala que são os canos. Ok, até aí tudo bem, uma explicação normal de um pai. Cano em inglês significa pipe, P-I-P-E, pipe. Em uma outra cena, a pequena Kim, ela fala que alguém conversou com ela. Quando a mãe pergunta quem é, ela fala que foi o Pipe. O Pipe. Entenderam por que o menino ficou tão perturbado? A Kim usou a desculpa da mãe para nomear a entidade. E era exatamente isso que estava perturbando o Martin. Ele vivia dizendo que estava ouvindo coisas e falando com o tal Pipe. So have you ever seen him then, Kenny? Pipes? Yeah. And what's he look like? Can you describe him to me then? Well, he's really old, and this eye's got all blood all over his eye and scratch coming out, and then he's bald over his head, and then it's got a nose, and in the middle it's got a scratch all the way down. It's in, and he's got a dress on. Yeah, and it's all really long, and it's black. It's got buttons all the way down. Até que um certo dia, a polícia vai ao trabalho dos pais do Martin e fala que o adolescente havia se suicidado. Em seu bolso tinha uma nota que dizia o seguinte, abre aspas, se existem fantasmas, então agora eu serei um, e estarei sempre com você como um, fecha aspas. Segundo a mãe do Martin, ele não tinha nenhum tipo de problema mental que fizesse ele ficar tão perturbado com o programa a ponto de fazer o que ele fez. Foi uma história triste e trágica que teve como gatilho um programa da BBC. Ou será mesmo que o Martin estava vendo os espíritos na casa dele? Claro que a explicação mais lógica foi aceita, não é mesmo? A culpa caiu inteiramente sobre o Ghostwatch. Uma ação judicial movida pelos pais do Martin fez a BBC ser investigada pela Broadcast Standards Commission e foi concluído que a empresa deveria prevenir a audiência de que era tudo uma encenação.
Mas ao invés disso, eles instauraram um clima de ameaça real, que nunca existiu. E isso alarmou inúmeras pessoas. E o caso do Martin foi literalmente a consequência mais drástica possível. Hoje em dia, os pais do Martin não nutrem a mesma raiva, mas eles evitam, logicamente, coisas com a BBC e também com Michael Parkinson. Enfim, apesar de toda essa história trágica e triste, Ghostwatch, se tratando de entretenimento, é muito legal. Ele diverte você e faz você ficar desconfiado com alguns cantos escuros da sua casa. Ele cumpre a promessa dele, mas se eles tivessem talvez avisado a questão de ser um mockumentary, talvez não tivesse tantas coisas ruins envolvendo esse programa, que nunca mais foi exibido. Round and round the garden, like a teddy bear. Do you believe that story was a set? Did you? Eu recomendo você que assista Ghostwatch e tire suas próprias conclusões sobre o programa. Como eu demorei muito para achar e colocar aqui na tela para vocês, eu vou disponibilizar o link da onde eu achei aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? O nosso vídeo vai acabando por aqui e você já sabe o que vem agora. Os recados finais de vídeo que você já conhece. Se você ainda não viu o vídeo anterior, tá aqui do meu lado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aqui na minha diagonal, minhas redes sociais do canal estão aqui embaixo de mim. Muito obrigado pela sua companhia, espero você aqui no próximo vídeo. Valeu!